Nós temos conosco um jogador da história do futebol brasileiro, um adversário de Diego Maradona e que esteve frente a frente com ele em momentos importantes da história dessa relação do Brasil com a Argentina em partidas de futebol. Mauro Galvão está com a gente. Como vai, Mauro? Boa tarde. Boa tarde. Estamos aí um pouco chateados, né? Bastante, vamos dizer, que com essa notícia aí que pegou a todos aí. Um pouco de surpresa, né? Ninguém esperava, pelo menos assim. Apesar de ter tido algumas complicações, né? Agora, ultimamente, acho que uma cirurgia na cabeça que ele parece que passou, né? Parecia que estava tudo já tranquilo e hoje a gente foi pego aí de surpresa, né? Uma pena, uma perda muito grande pro futebol mundial, né? Um cara que foi, assim, sempre muito profissional, né? Dentro de campo e às vezes que eu joguei contra, nunca tive nenhum problema com ele, mesmo às vezes a gente jogando um pouco mais firme, ele nunca foi de revidar ou de reclamar, então eu tenho uma imagem muito, nesse sentido, muito boa dele. Zaidan, nosso capitão Mauro Galvão está conosco. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, Medão. Pois é, você foi preciso, né? Não dá para dizer que é uma grande surpresa, porque ele teve muitos problemas de saúde, ainda quando jogava, né? Principalmente pelo drama que ele viveu, a dependência de drogas. Ele chegou a dizer que estava sendo nocauteado pelas drogas, né? Muita gente diz, mas o Maradona não foi exemplo. Então, a questão é essa, né? Ele foi uma pessoa com muitos defeitos, com problemas, com dramas pessoais, e acho que a grande vítima dos problemas que ele teve foi ele mesmo, né, Mauro? É verdade, eu acho que principalmente o povo argentino, né, tem o Maradona como um símbolo, né, e eu acho que assim, em nenhum momento eles comentam essas coisas, né, a questão dos problemas que ele tem, né, essa dependência que ele tinha, nunca tocam muito nesse assunto e procuram, acho que, ver o lado bom, né, acho que é isso que a gente tem que procurar ver, o quanto ele foi um grande jogador dentro de campo, um cara que desequilibrava, as passagens que ele teve, né, pelos clubes, né, como o Barcelona, Nápoles e a própria seleção argentina, né, conquistando um título importante, né, como o Mundial no México. Então, eu falo isso assim com muita tranquilidade, porque mesmo sendo adversário, eu acho que a gente tem que reconhecer quando o jogador ele é acima da média, né? Então, acho que isso aí não tem como se negar. E os problemas, como você colocou, os problemas que ele, infelizmente, teve, foram mais para o próprio, assim, contra ele, né? Não foi para, assim, acho que para prejuízo de outras pessoas. Mauro, claro, você foi um zagueiro de antologia, um zagueiro clássico, campeoníssimo, enfrentou craques a vida inteira. Você começou a jogar, o Pelé já havia parado. Verdade. Mas dos que você enfrentou em campo ou com quem você jogou em campo, tecnicamente, foi o melhor? Com certeza. Foi o melhor, né? Disparado, né? Não tem comparação. Ainda bem que eu não precisava marcar ele diretamente. Só na sombra, né, Mauro? Ele jogava um pouquinho mais recuado, ele jogava assim, ele era um ponta de lança, né, o número 10 aqui. E não era o atacante, aquele que fica lá na frente parado, né? Ele vinha de trás. É um jogador que é muito difícil de ser marcado, né? Então, você tinha de marcar o Canidia, né? Tinha que marcar o Canidia e o Canidia não parava também em lugar nenhum, ia para tudo quanto é lado. Então a gente sabia que era o jeito deles jogarem, né? E inclusive isso foi tema, né, de uma preparação que a gente teve, né, contra a Argentina, quando nós ganhamos a Copa América aqui no Brasil em 89.
a gente conversou e decidiu que era melhor não marcar o Maradona ao homem, né? Marcar por setor, e quando houvesse a jogada assim, que ele tivesse um pouco de liberdade para tentar abafar, né? E ir logo em cima dele, né? Em dois, né? Para poder tomar a bola, né? Porque de um era mais complicado, né? Porque pela qualidade que ele tinha. Então, e na Copa do Mundo foi diferente, né? A gente não conseguiu fazer isso. E depois o pessoal ainda comentou, né? Pô, não era melhor de repente ter colocado um jogador para marcar ele, né? Do lado, né? E acabou que naquele jogo ele acabou tendo um pouco de espaço, e no espaço que ele teve ele criou a jogada pro gol da Argentina. Ô Sônia, diga. Oi, Mauro, boa tarde, prazer você estar aqui conosco. Boa Nossa, tarde. vi muito você e acompanhei muito esses embates em campo maravilhosos e que faz do futebol aí a alegria de todos os brasileiros. E o que eu queria perguntar para você, a gente sabe que jogadores como Maradona, eles não acontecem sempre, né? São geniais, são jogadores geniais. Qual que é o legado que você acha que ele deixa para essa geração e para as próximas, já que o estilo do futebol ele teve uma mudança, né? Aliás, a cada década ele tem alguma coisa diferente, inclusive na forma mesmo que os campeonatos eles são dispostos. O que você acha? Eu acho que esse tipo de jogador, ele não é que apareça sempre, né? São jogadores assim, acima da média, né? São jogadores que são capazes de decidir um jogo, não é? Não é fácil você encontrar isso. Então quem tem esse jogador, ele tem, né, aí vamos dizer, 70% para poder ter condições de ganhar um jogo. Não é claro que você precisa da parte do time, né? Com certeza, mas digamos que todos têm mais ou menos. Quem tem um jogador que pode fazer a diferença está sempre um pouco à frente, né? Então eu espero que a gente sempre tenha jogadores com essa característica, né? De tentar o drible, tentar decidir o jogo, arrancada, né? Isso aí ele tinha, né? Ele era um jogador que ele conseguia aliar a técnica com a força, né? A explosão da arrancada. E uma coisa que é muito aqui do Brasil, né? Que talvez ele, não sei se ele tenha se inspirado, né? Claro que os jogadores argentinos também têm isso. É a batida na bola. Então, um jogador que fazia muito gol de falta, né? Pelo Napoli, principalmente, ele fez muitos gols de falta. E pênalti. Então, um jogador que podia decidir um jogo a qualquer momento, né? Ou pelo drible, ou por colocar um jogador na cara do gol, né? Isso aí, com certeza, com o Careca ele fez muito, né? E também batendo faltas, né? Diretamente ou pênalti. Então, quando você tem um jogador desse nível, assim, a vitória fica muito próxima, né? Ô Mauro, e na vitória que talvez tenha mais da Argentina sobre o Brasil, que mais tenha marcado a sua vida, né? E deve ter sido aquela de 1990, o Maradona, quando vem para a Copa de 90, havia uma expectativa pelo que ele fez em 86, mas todos sabiam que não era o mesmo jogador, né? E havia muitos questionamentos, na verdade, do que ele seria capaz de fazer. E aqui no Brasil havia uma crença, apesar de muitas desconfianças com aquela equipe, a equipe do Lazzaroni, mas havia uma crença de que a Argentina não seria o adversário do Brasil naquela Copa, porque não era mais o mesmo time com o mesmo potencial de 1986. O Maradona em campo, que você enfrentou, que tipo de força você percebia, ou a capacidade de reação que ele mostrou, na verdade, em alguns momentos do jogo apenas, mas naquele de maneira capital, que decidiu a história da participação brasileira naquela do Copa do Mundo? Você esperava que aquilo acontecesse com toda a carga que havia em volta dele, que ele não tinha feito a entrega ainda para o torcedor argentino? Olha, eu acho que aí que está a diferença, né, do jogador que tem essa capacidade, né? Então, no momento que você descuida um pouco, ele aparece.
Então é por isso que quando você está numa situação dessa decisiva, você não pode dar o espaço, né? Você deu espaço ou teve alguma dúvida, aí fica ruim, porque ele vai conseguir, e foi o que aconteceu. Ele acabou fazendo uma jogada que ocasionou o gol, né? Uma jogada que parecia que não ia dar em nada e acabou dando. Então é por isso que esses jogadores, eles são acima da média, porque eles, de uma jogada que parecia morta, ele conseguiu criar um lance de gol. Então foi por aí. Eu acho que quando você tem jogadores desse nível, você nunca pode achar que esse jogador tá morto, né? não está muito bem. Realmente é só querer se iludir, né? Porque a gente sabe que jogadores com esse nível, qualquer momento eles podem decidir a partida ou fazendo gol ou dando passe, como aconteceu. E talvez tenha sido a melhor partida do Brasil na Copa, né, Galvão? Pois foi, né? Mas isso aí ninguém fala, mas não interessa, né? A gente sabe como é que funciona isso aí. Não, o Brasil meteu bola na trave, né? Futebol é assim, né? Eu lembro de um cara sempre falar assim, esse negócio de o cara vir falar que chutou ali, pegou aqui, não sei, não entrou. Não adianta, tem que fazer o gol. Não fez o gol. Boa noite. Claro. Mauro Galvão, ex-atleta da seleção brasileira e que teve, eu diria, o prazer de enfrentar um dos maiores da história do futebol, Maradona, que faleceu hoje. Galvão, muito obrigado, um abraço, até uma próxima. Um abraço a vocês.